Há um tempo atrás eu fiz aqui no canal a parte 2 do vídeo explorando o conceito de gênios e aprendizes talentosos em Blue Lock. E nesse vídeo eu mencionei um personagem específico que possui características de ambos os arquétipos, e que isso fazia parte da sua identidade, sendo uma das maiores marcas que esse personagem apresentou para nós na história. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai a fundo nesse aspecto e na ideologia de Chris Prince. Chris Prince é apresentado no arco da Liga Neo Egoísta como o treinador do Sunshine City, o time inglês onde Nagi, Rel, Shigiri e outros do Blue Lock vão jogar. A filosofia principal do time, como afirmado, é a revolução corporal, a evolução de cada indivíduo como jogador por meio de um treino pesado e selecionado de maneira específica. O Chris aparece de frente a eles, os mostrando a sua personalidade excêntrica, mostrando como ele é alguém animado e obcecado com o desenvolvimento. Porém, o que realmente chama a atenção aqui é o conceito novo que ele apresenta: a morte de um gênio. Eu já falei aqui no canal várias vezes sobre o que é o conceito da morte de um gênio, já que eu já fiz alguns vídeos sobre o Nagi e isso é extremamente importante para o personagem dele. Basicamente, o conceito apresenta que uma pessoa que depende exclusivamente de seus talentos sem treinar ou tentar dominar eles do jeito certo, pode acabar aos poucos perdendo o senso de si, sua ambição e entusiasmo, o que acaba levando o indivíduo a um fracasso iminente. A escolha do autor de colocar esse discurso nesse momento vem muito mais do que apenas como uma maneira de introduzir esse conceito ao arco do Nagi. Ele também começa a desenvolver outro ponto: o personagem do Chris Prince e a sua obsessão com a evolução. Um fato óbvio a ser mencionado aqui é que é impossível dizer com clareza como foi a jornada do Chris Prince como jogador, porque ele é um dos mestres da Liga Neo Egoísta que a gente tem menos informação sobre o passado. No entanto, é possível sim traçar algumas linhas por meio de diálogos e comportamentos que ele apresenta no decorrer do arco. O cenário da morte de um gênio é dado por Chris Prince justamente pelo que ele representa, o ponto contrário à ideologia de Chris, o cenário onde o indivíduo não se esforça e nem possui a ambição de melhorar e por isso acaba sendo destruído pela própria habilidade. A ideologia dele é trabalhada não só por meio de seus diálogos e suas ações, mas também podemos concluir algumas coisas olhando os resultados dos treinamentos de Nagi, Rel e Shigiri. Quando se olha para os resultados desastrosos que o time do Sunshine City teve na Liga Neo Egoísta, sendo o único time que perdeu todas as suas partidas, é normal primeiro olhar para o Nagi, alguém que acabou caindo na zona de conforto e sofrendo do cenário da morte de um gênio. Não se dedicou à evolução e por isso deixou o próprio talento morrer. Porém, existem outros exemplos positivos que foram frutos da ideologia de superação do Chris Prince. O Shigiri descobriu não só como aprimorar sua resistência ao ponto de conseguir superar muito uma das suas fraquezas, como também ainda descobriu uma arma nova capaz de executar gols e jogadas de uma forma muito mais otimizada. Além de, claro, o maior exemplo de tudo isso, o Rel, que passou por uma evolução absurda, indo de alguém no máximo mediano antes do treinamento para um dos principais jogadores da seleção sub-20 nos capítulos atuais do mangá. Tudo isso novamente é fruto da evolução e da ideologia do Chris Prince, focar no próprio talento e usar dele para evoluir e descobrir outros talentos à base do original. Um outro detalhe que combina bastante com essa temática é as falas do Chris Prince durante o jogo do Sunshine e do Barça, onde ele afirma de diversas maneiras que apoia apenas aqueles que têm olhar para o futuro, que desejam se tornar alguma coisa. O Nagi, justamente por não ter se importado e acabar caindo na zona de conforto, saiu desse ideal do Chris Prince, e é por isso que ele não apoiou ele no final. O Chris Prince ajuda os jogadores que querem ser ajudados. Como o Nagi não tinha nenhuma perspectiva para o futuro, o Chris Prince resolveu apoiar o Rel, que era alguém que realmente tinha alguma visão sobre isso. Casos como o do Nagi acabam por servir como exemplo de casos perfeitos de que a ideologia de Chris Prince, por mais que boa, por mais que eficiente, podem acabar não servindo para todos os indivíduos. O Nagi acabou se perdendo graças à própria personalidade. Quando tentou se reencontrar na última partida da liga, se mostrou como sendo tarde demais. Ele acabou não conseguindo realizar isso. Caso tentasse mais cedo, caso tivesse olhado para o futuro, assim como o Chris Prince tinha sugerido antes, ele provavelmente teria conseguido se superar, assim como o Rel e o Shigiri fizeram durante as suas jornadas dentro do Sunshine City. No meu vídeo que eu citei anteriormente, os Gênios e Talentosos Parte 2, eu concluí que Chris Prince é um aprendiz talentoso. Isso por vários motivos. Alguns podem argumentar que ele seria um gênio pela sua capacidade física acima da média e o seu chute de trajetória aleatória, uma habilidade de lógica que se encaixa nessa característica padrão que os gênios possuem. Essas coisas, porém, na minha opinião, são justamente o que provam que o Chris
é um aprendiz talentoso e não um gênio. Chris Prince demonstra um extenso conhecimento técnico sobre futebol, o que por si só não significaria muita coisa, até porque Hitoshi Rin e principalmente Noel Noah também possuem conhecimentos parecidos, mas são confirmados como gênios. O ponto principal ao redor dessa questão não é o conhecimento que o Chris possui, mas sim como ele o utiliza. Durante todo o mangá nós acompanhamos personagens como Hitoshi Rin e Nagi, gênios que possuem talentos que cruzam todas as linhas, habilidades ilógicas e acima da média, capaz de superar qualquer um com um esforço baixo. Ao mesmo tempo, também vemos pessoas como Isagi e Kaiser, aprendizes talentosos lógicos que usam das suas capacidades, conhecimentos e inteligência para superarem os tidos como geniais. Chris Prince se difere de ambos os arquétipos, porém ele tem em si algo que nenhum outro personagem apresentou nesse nível de intensidade, uma capacidade de usar a lógica de um aprendiz talentoso e focar na capacidade de um gênio. Esse conceito é chamado de insanidade. No jogo de Bastard vs Manshine, a partir do ponto em que Chris e Noah entram no campo, o Chris apresenta a sua arma definitiva, um chute sem direção. A bola segue uma trajetória isolada e basicamente aleatória, seguindo um rumo tão imprevisível que nem o próprio Chris Prince sabe aonde a bola vai parar. Esse chute pode parecer uma jogada ruim a princípio, mas ele foi pensado tendo como base a característica principal dos gênios, a falta de lógica. Chris Prince é um aprendiz talentoso que aprendeu a focar o seu talento e a sua lógica em produzir jogadas ilógicas, fugir de padrões, ir no caminho oposto do Noah, o seu maior rival. Tudo na intenção de conseguir evoluir, de superá-lo por completo. A insanidade que o Chris Prince possui não é um talento ilógico. Muito pelo contrário, é a forma mais lógica que ele encontrou de superar os talentos ilógicos. Existe um assunto bastante debatido entre o público sobre qual é o melhor mestre da Liga Neo Egoísta. Eu acredito que essa resposta é subjetiva, afinal o melhor mestre para um tipo de jogador não vai necessariamente ser o melhor para o outro. Mas olhando de forma geral e ampla, o que eu particularmente acredito é que o Chris Prince seja de fato o melhor mestre no quesito de evolução propriamente dita. Isso se deve pela sua ideologia, é algo que inspira e leva as pessoas a evoluírem além dos seus limites, usando seus próprios talentos. A insanidade que ele possui é um talento que ele não passa aos outros de forma literal, pois ele também compreende que é um talento que ele possui e ele masterizou. Não é algo que qualquer um pode fazer. Esse entendimento, essa conclusão lógica acerca das próprias habilidades e o uso delas de forma lógica é justamente a principal característica de um aprendiz talentoso. Porque se Noel Noah é um gênio que usa a racionalidade ao seu favor, o Chris Prince é um aprendiz talentoso que aprendeu a usar a insanidade para superar os gênios. Bom, o vídeo foi isso, é um vídeo mais curto, um vídeo mais simples, mas eu queria muito falar a fundo sobre esses aspectos do personagem do Chris Prince, e eu acho que eu não conseguiria encaixar isso em nenhum outro vídeo sem tangenciar demais o tema. Por isso, o vídeo vai ser mais simples, só pra gente conversar um pouco sobre esse personagem que eu acho tão interessante e que agregou tanto ao arco da Liga Neo Egoísta. Sem dúvida, uma das melhores partes desse arco. Bom, no mais é isso, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!